Eu li 34 livros em 2025 e esses daqui são os meus favoritos e alguns e-books e incentivar vocês a lerem cada um desses daqui. Essa coisa de comparar a quantidade de livros lidos não é saudável, tá? Eu só falo aqui pra compartilhar com vocês como foi meu ano em relação a leituras. Mas, em hipótese alguma, eu tô querendo que vocês se comparem comigo ou com a fulaninha que leu 100 livros, tá? O primeiro livro que eu vim falar é Viúva de Ferro. Esse livro aqui, ele foi, assim, superando todas as minhas expectativas e foi muito surpreendente. Pra mim, ele foi uma mistura, assim, de Mulan com o filme Círculo de Fogo, que é basicamente um país onde existem ameaças que são realmente alienígenas, esses monstros, e tem os pilotos, que são homens, que pilotam como se fosse lá os robôs do Círculo de Fogo, sabe? Só que para eles conseguirem pilotar, eles gastam energia, tem aquele negócio de yin e yang também, eles gastam uma parte da energia deles, mas para funcionar totalmente, eles precisam da outra parte da energia, que seria a energia feminina, que então eles precisam de pilotos concubinas, que são essas mulheres que se voluntariam ou, enfim, são obrigadas pela família a irem até lá, serem parceiras desses pilotos. Só que tem um porém. Esses pilotos, quando eles vão utilizar esse poder e derrotar os monstros lá, eles consomem tanta energia feminina que a maioria, assim, 99% das pilotos concubinas morrem. E a irmã da nossa protagonista foi uma piloto concubina e ela acabou morrendo lá, enfim. E a nossa protagonista, a Wu Zetian, ela decide então se candidatar a ser piloto concubina, mas por vingança, para tentar ali matar o piloto que acabou tirando a vida da irmã dela nesse processo. Mas quando ela chega lá, ela percebe que quando ela tá dentro da máquina, que eu não vou lembrar o nome agora, ela consegue fazer o que os pilotos fazem. Então ela consome energia do cara, no caso. Então, assim, ela é conhecida como Viúva de Ferro. Ela chega ali para revolucionar tudo. E também pode acontecer dos dois pilotos entrarem ali numa conexão. E geralmente essa conexão ela é rara. Então, quando isso acontece, esses pilotos ficam trabalhando juntos, sim, por anos e anos a fim. E ali eles têm um equilíbrio perfeito, enfim. A única pessoa que talvez teria esse equilíbrio com ela é o Li Shimin, que é simplesmente um assassino. Ele é o piloto mais forte. Ele talvez seja a única pessoa capaz de sobreviver a Wu Zetian. E aí acontece, assim, muita coisa mesmo. Então, assim, tem romance, tem muitos segredos desse governo deles. Mas, assim, no geral, foi uma leitura maravilhosa. Depois, foi um livro que eu li recentemente e eu estou obcecada. Vocês provavelmente também já estão cansados de ouvir falar sobre ele por aí, mas eu não podia deixar de vir aqui falar também, que é Quarta Asa. Sim, esse livro tá bem saturado nas redes sociais, mas assim, ele realmente vale, tá? Tudo isso que ele é falado. Ele é uma fantasia, uma romantasia na verdade. Existem dragões, e esses dragões, eles acabam colaborando ali com a humanidade por interesse próprio. Então os dragões, eles são uma raça superior. E eles colaboram ali com Cavaleiros de Dragões. A nossa protagonista, a Violet, ela tava treinando a vida inteira pra ela ser escriba, como o pai dela era. E a mãe dela é general. Só que o pai dela morreu e a mãe dela obriga ela. Só que assim, ela é fraca, ela é pequena, ela não queria isso, mas ela vai. E essa divisão dos Cavaleiros é brutal. E quando ela chega lá, ainda tem os Marcados, que são filhos de pessoas que antes lideraram ali uma revolução contra o governo atual, enfim. E os filhos deles, então, para serem poupados de serem mortos como seus pais foram, eles acabaram sendo obrigados a se alistar na divisão dos Cavaleiros. E o principal deles ali é o Xaden Riorson, que é o dirigente de Asa, que é uma patente bem alta ali da escola. Ele é filho do cara que liderou toda a revolução. E o Xaden odeia a Violet por conta do sobrenome, por conta de tudo, enfim. Então aqui a gente tem ela se tornando cada vez mais forte. Tem um romance entre ela e o Xaden. Tem amizades boas, tem amizades que são traídas, tem inimigos, tem plot twist, tem criaturas míticas diferentes, tem guerra política, tem segredos o tempo todo. E eu fiquei obcecada por esse livro. Depois, esse livro aqui não é novidade pra ninguém. Todo mundo conhece esse livro, provavelmente a maioria de vocês também já leram, mas eu nunca tinha lido e eu li pela primeira vez esse ano, que foi Crepúsculo. Esse daqui eu não vou nem falar sobre a história, porque, né, todo mundo conhece. Não gosto dos filmes, mas eu vi que tava num sebo, tava bem barato, e aí eu acabei comprando, e realmente
O livro é muito bom. Depois, era um romance que eu tava precisando muito, porque me ajudou a sair de uma ressaca literária muito pesada que eu estava, que foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse daqui também é bem famoso, mas é sobre uma garota chamada Lina, que ela mora nos Estados Unidos, ela trabalha numa empresa gigantesca, só que dentro dessa empresa, as pessoas que trabalham lá, os homens, são extremamente machistas e preconceituosos com ela por ela ser espanhola. E aí ela tem um casamento pra ir, que é simplesmente da irmã dela com o ex-cunhado dela. Porque ela namorou um cara e acabou apresentando, então, o irmão desse ex-namorado dela pra irmã dela, e aí eles ficaram juntos. Enquanto ela e esse ex terminaram, foi um término super conturbado, ela não tinha esperado direito. E agora ela tava com muita vergonha de voltar pra Espanha, encarar toda a família dela, encarar esse ex dela, sozinha, solteira, depois de anos desse acontecimento. E aí tem um cara que trabalha com ela, chamado Aaron, que se oferece pra ir fingindo ser o namorado dela, só que eles se odeiam. Ela não quer de jeito nenhum que ele seja o acompanhante dela, mas ela acaba percebendo que ela não tem escolha e ela aceita. E aí que as coisas começam, porque a gente percebe que esse ódio todo aí acaba se transformando em atração, de atração pra amor, mudando totalmente a vibe de romance, romantasia. Nós temos um clássico, que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu fiz um vídeo aqui pro YouTube falando sobre ele, vocês gostaram bastante. E eu gostei muito desse livro aqui, porque eu via muita gente falando muito bem sobre Dostoiévski. Eu nunca tinha lido nada dele, então eu escolhi essa edição aqui super fininha, é da Princípios, e eu amei. Ele é bem filosófico também, então é a história do sonhador e da Nastenka. Se vocês quiserem o vídeo completo tá aqui no YouTube, então vocês podem procurar e ver detalhadamente sobre o que esse livro se trata, mas é lindo, é bem impactante, filosófico, melancólico e com certeza é um livro maravilhoso se você quiser começar a ler Dostoiévski, tá? Temos um outro clássico, mas esse daqui é uma releitura, eu já tinha lido quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, e agora eu li de novo, que é o Morro dos Ventos Vivantes. Esse daqui divide opiniões, também tem um vídeo completo aqui no canal sobre ele que eu fiz. Mas esse daqui é o meu clássico favorito. E é uma das coisas que vocês precisam saber antes de ler isso daqui é que ele não é um romance, tá? Ele não é um romance fofo, como eu sempre falo em todos os vídeos que eu cito esse livro aqui. Muita gente acaba odiando esse livro porque esperam que seja um Orgulho e Preconceito da vida, mas ele não é. Ele é sobre obsessão, é uma coisa sombria, uma coisa gótica. Tenham isso em mente. Mas esse daqui é o meu clássico favorito, a história do Heathcliff, da Catherine. Também não vou me demorar muito sobre ele, porque tem um vídeo aqui. Voltando então para as fantasias. Como eu já falei em alguns vídeos, alguns stories, eu não fiquei muito presa na saga da Cidade da Lua Crescente, embora eu seja apaixonada pela escrita da Sarah J. Maas em ACOTAR. Eu li Cidade da Lua Crescente em 2024 e ano passado, né, 2025, eu li Casa de Céu e Sopro. Eu achei ele bem mais denso do que o primeiro livro. Essas partes assim do tanque, do astrônomo, dos príncipes do inferno, dos poderes da Bryce, achei bem denso. Eu gostei muito da parte do Ran com a Day, que eu não vou falar quem ela é, pra vocês não terem spoiler. Alguns pontos me fizeram ler bem devagar esse daqui, que foram as cenas mais 18, muito desnecessárias, bem excessivas, que ficou muito cansativo de ler. E eu ainda não li nem o terceiro, tá? Inclusive, ó, lacrado. Mas o final desse livro, meus amigos, o que foi esse final? Depois vamos voltar um pouco para os romances. Eu li Amor, Teoricamente, da Ali Hazelwood, e eu amei, fiquei obcecada. Eu já li 3 livros contando esse daqui, da Ali, e eu acho que esse é o meu favorito, talvez, eu não sei. Conta a história da Elsie e do Jack. O Jack, ele é um físico, assim, durão, carrancudo, os típicos personagens masculinos da Ali Hazelwood. E a Elsie, ela, ao mesmo tempo que ela é professora, não lembro muito bem o que ela é, que faz tempo que eu li esse livro, ela também, por fora, pra ganhar um dinheiro extra, ela aceitava ser acompanhante das pessoas. Mas antes que vocês pensem besteira, é acompanhante no sentido assim de, eu preciso ir pra uma festa de família e eu disse pra todo mundo que eu tenho namorado, mas eu não tenho. Você vai lá, contrata ela e ela vai criar um nome, ela inventa assim uma vida, uma história de vocês dois e comparece nos lugares como sua acompanhante, sua namorada, enfim. E ela não faz nada além disso, sem beijo, sem nada. Só que numa dessa, ela tá com um cara que é assexual, então ele não contou pra família dele sobre isso. E todo mundo acha que a Elsie, então, é a namorada desse cara. Ele é um amor de pessoa, mas tem um porém. O irmão dele é o Jack. Mas tudo vai por água abaixo quando em uma entrevista de emprego com vários físicos, vários cientistas importantes, ela vai nesse jantar e o Jack está lá.
E aí ele percebe que ela, na verdade, é super inteligente, uma pessoa completamente diferente dessa namorada falsa aí do irmão dele. E aí as coisas começam a ficar bem interessantes. Nós temos o meu atual livro favorito, que me debulhei em lágrimas, e também tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre ele, Alchemist. Antes de vocês lerem qualquer coisa desse livro aqui, é importante vocês lerem a primeira página, que é a lista de gatilhos, a nota da autora, porque esse livro é muito pesado, ele tem muitas cenas pesadíssimas. Se vocês não tiverem problemas com essa lista de gatilhos, se joguem, porque isso daqui é uma obra-prima. Mas ele é baseado em uma fanfic chamada Manacle, que é uma fanfic inspirada em Harry Potter. Então nós temos um livro que eu li no comecinho de 2025, que é Guerra, Adorável Guerra. Esse livro, eu vejo pouquíssima gente falando sobre ele, mas eu conheci através da Ana Ju Livros, que é um romance, passa durante a Primeira Guerra Mundial, e nós temos aqui a presença ilustre dos deuses gregos, narrado ali pela Afrodite, mas nós temos partes do Hefesto, do Ares, do Hades, que foi uma das minhas favoritas. Agora nós vamos para os e-books que eu li em queda. Esse livro foi muito diferente, eu fiquei apaixonada, que é basicamente sobre um piloto de avião, o Bill. Ele tem o seu avião ali sequestrado, sequestra a família dele e fala: ou você derruba esse avião com todo mundo dentro, ou eu mato a sua família. E nessa parte a gente acaba seguindo a linha ali, tanto do sequestrador que tá em terra, quanto do Bill lá no avião, e ele também não podia contar pra ninguém. Mas assim, ele se recusa veemente a derrubar o avião, mas ele também quer salvar a família dele. E ele é um livro curto, mas assim, ele é impactante. E eu nunca tinha lido nada parecido. Foi uma experiência muito, muito boa. Eu li Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu acho que romance, ele é como se fosse uma coisa que eu sempre preciso pra descarregar, sabe? Eu tô lendo fantasia, suspense, terror, eu amo, mas às vezes eu só quero ler alguma coisa, me sentir calma, desacelerar, e pra mim isso só funciona com romance. Atualmente, os livros da Emily Henry estão tendo esse efeito em mim, e Nem Te Conto não foi diferente. Então, assim, eu adorei toda a proposta desse livro. Era a história de uma menina que, na despedida de solteiro do noivo dela, ele vai, e ele tem uma amiga de infância, assim, enfim. Essa amiga de infância vai na despedida de solteiro dele, e lá ele percebe que ele tem sentimentos pela amiga. Ele vai terminar tudo. Eu fiquei muito agoniada por ela nessas partes. E a única coisa que ela é capaz de pensar no momento é: o que eu vou fazer? Porque eles começaram a morar juntos na cidade natal dele, então a casa era dele, os móveis eram dele, a cidade era dele, e ela simplesmente não podia fazer nada. Ela levou um pé na bunda numa cidade que ela não conhece, uma cidade que ela não gosta. Ela vai e descobre que essa amiga de infância também estava namorando, ou noiva, também não lembro, de um cara chamado Miles. E esse Miles aparece na porta da casa dela, perguntando se ela sabia o que tinha acontecido, porque parece que ela terminou com ele assim super rápido, só deixou um bilhete, alguma coisa assim, e fugiu. E ela vai, conta tudo, e eles decidem morar juntos, porque eles iam dividir o aluguel, e aí ela ia ter um lugar pra ir, eles quase não iam se ver, e enfim. O único problema é que o Miles é apaixonante, simplesmente apaixonante. Ele trabalha num restaurante de vinhos, um restaurante bem rústico. Ele leva ela pra conhecer os pontos da cidade, faz ela se apaixonar pela cidade também. Então, é um livro que eu recomendo muito se você quer desacelerar também, se você quer ler um romance que seja tão confortável, tão aconchegante quanto esse. E por fim, eu li Tudo a Rio, da Carla Madeira. Eu nunca tinha lido nada dela e não sabia o que esperar. E eu fiquei, assim, chocada com o quão forte esse livro me acertou. Ele conta sobre vários e vários personagens, estão todos interligados. É todo mundo parente, amigo, namorado, ex, enfim, todo mundo desse círculo dessa cidade. Ele é um pouco mais antigo, assim, historicamente falando. Então a gente tem esse romance que as pessoas se conhecem desde criança numa cidadezinha, e algumas a gente já sabe que vão acabar juntas. O ponto principal desse livro é que ele fala sobre violência doméstica, ele fala sobre prostíbulo, ele fala sobre morte, sobre violência, fala sobre amor, sobre perdão. No final divide muita gente, divide muitas opiniões, mas eu não concordo com o final, mas eu entendo, sabe? Esse é o ponto do livro, eu acho. Ele te incomoda tanto ao ponto de você saber que isso existe há muitos e muitos anos no Brasil e no mundo inteiro. Pra mim, eu fico dividida nesse quesito. Então, esses foram os meus livros favoritos de 2025. Agora em 2026,
Temos muito mais. Se vocês quiserem acompanhar o que eu tô lendo, resenhas, posts de frase, entrevistas com os autores, tá tudo no meu Instagram, que é Livros e Café. O TikTok também é Livros e Café, eu sempre deixo o arroba aqui na descrição. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo à nossa comunidade literária. Se inscreve, deixa seu like, não esquece de me seguir nas redes sociais. Me contem os livros que vocês estão lendo, me deixem sugestões de vídeos e me falem o que mais vocês gostariam de ver aqui nesse ano, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.